E agora nós vamos para a última atividade do nosso curso, Intervenções em Saúde Digital para a Promoção da Saúde. Nós vamos para a mesa redonda, construção de uma agenda da Abrasco para a saúde digital, à luz do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Para essa mesa, nós convidamos a doutora Rosana Tereza Onoco Campos, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, instituição promotora desse que é o congresso mais importante da América Latina na área de epidemiologia. O professor Marco Krieger, que é vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. O doutor Luiz Gustavo Kiataki, que é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. O professor Dorico Monteiro, que é pesquisador e especialista em ciência, tecnologia e inovação da Fiocruz e também coordenador do Laboratório Larissa Saúde Digital. O professor Marcelo Fornazin, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e também professor da UFFRJ. Esta mesa vai ser coordenada pelo Dr. Pedro Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, Fiocruz Paraná. Boa noite a todos e a todas. Eu passo a palavra agora ao nosso coordenador, Pedro Barbosa. Esperamos que todos continuem conosco até o encerramento do nosso curso. Obrigada. Doutor Pedro? Vocês vão ter que fechar. Vai ser aqui mesmo. Nós tivemos aqui um ruído por conta de outro alto-falante ligado. Não, de imediato, eu agradeço o convite. É uma honra participar dessa mesa coordenando pessoas tão ilustres e num tema que seguramente eu não acompanhei todo o curso, mas eu estou ao lado do Odorico já há alguns dias aqui no IBMP e pude observar algumas das aulas, né, ao longo desse período. Né? Então, é um prazer, de fato, participar desse encerramento. Eu agradeço o convite para essa coordenação, e ao lado da Rosana, do Marco, professora Rosana, professor Marco, o Dorico, o Marcelo e também o nosso presidente da sociedade. Então, sem mais delongas, a nossa ideia é passar a palavra a cada um dos nossos oradores. Nós vamos começar com a professora Rosana, presidente da Abrasco, e de imediato dando os parabéns à Rosana, obviamente, por esse congresso, pela qualidade desse congresso e especialmente pela organização desse curso, ao time do Larissa, na pessoa da Ivana, que aqui está presente, nos acompanha, e de quem eu recebi esse honroso convite para presidir essa mesa. Eu acredito que nós possamos ter, de cada um dos nossos oradores, algo em torno de 15 minutos, de tal modo que a gente tenha a sua exposição para esse tema e, em seguida, tenhamos uma oportunidade de debate com todos vocês, com a presença dos nossos ouvintes participantes, de modo a termos algo dinâmico no momento do debate. Eu não preciso, no encerramento desse curso, valorizar mais ainda o tema posto para a mesa, e especialmente o papel da Abrasco na construção dessa agenda. Me parece que a conclusão do curso, eu diria, bastante oportuno que ele se encerre desse modo, provocando, digamos assim, no bom sentido, a Abrasco para a construção dessa agenda no campo da saúde digital e articulando algo que nos mobiliza já há alguns anos, que é o quanto, no marco da ciência, tecnologia e inovação,
essa agenda, de fato, nos permitir que a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico no campo da saúde digital esteja entregando novas soluções à sociedade, nesse processo, né, de qualificação, de mais qualidade na atenção à saúde e, obviamente, de mais acesso, de mais equidade. E, seguramente, o tema da saúde digital nos permite isto, né, que mais e mais a gente tenha a capacidade de incluir, de provocar acesso e de provocar acesso de qualidade. Eu acho que esse é um grande desafio. Então, dito isso, acho que eu já me estendi um pouco. A condição de coordenador é aquele que passa a bola e depois procura sintetizar. E assim eu vou me comportar daqui para frente. Então, passo a palavra, então, à Rosana e, por favor, 15 minutos. Eu vou ter a atenção de algo como 3 minutos antes notificar. Óbvio que a gente não está aqui com horários de cortar a palavra, não é isso, mas apenas uma referência para que a gente possa aproveitar ao máximo o debate e a presença de todos. Professora Rosana, por favor. Oi, boa tarde, então, a todos e a todas. Obrigada, Pedro. Eu queria, enfim, começar a agradecer. Oi? Não está saindo a minha voz? Não, ainda não. Está sim, desculpa. Eu aqui que falhou, desculpa. Tá bom. Não, eu estava dizendo, Pedro, que eu queria começar agradecendo, né, o convite, né, na pessoa da Ivana e do Odorico para participar desse fechamento, desse curso. E eu não sei se você lembra, mas você foi meu professor quando eu estava começando a me enveredar pela saúde coletiva lá na Argentina, num curso que você deu. Não vou dizer o ano, porque vão calcular nossas cidades, mas era um curso que era junto com a Escola de Saúde Pública da ENSP, acontecia em Rosário, por iniciativa de uma relação que tinha o Mário Hamilton com o Carlos Bloch. Você foi um dos meus professores no meu início na saúde coletiva, Pedro, lembro até hoje. Enfim, eu queria comentar aqui. Rosana, rapidamente, obrigado por lembrar. De fato, lembrei totalmente. Obrigado. Eu não sou especialista nessa área da saúde digital, então o que eu vim contar aqui é como a gente tem pensado, né? Algumas questões agora neste início da gestão nossa na Brasco. A gente começou no dia 1º de agosto, né? E desde então o que eu tenho tentado fazer é percorrer todos os grupos temáticos, né, da nossa associação, as nossas comissões, os nossos comitês e fóruns, né? Na tentativa de envolver todos no trabalho de recriação, né, e de engajamento que a Brasco, enfim, costuma produzir. Todo mundo sabe, é evidente, né, que a pandemia nos colocou nesses últimos 2 anos em um módulo digital. Praticamente todos vivemos na telinha agora, né? Então, assim, refletir sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário, por exemplo, o acesso à informação, e nunca a gente teve um governo tão ruim, né, e tão propositalmente contra o bom uso da informação. Se a gente olhar as coisas que têm acontecido nesses últimos tempos em relação ao governo federal, a gente assiste uma política de desmonte dos bons sistemas de informação que a gente tinha no Brasil. Apesar da gente, em alguns momentos, criticar alguns sistemas, dizer, tem problema de registro, tem problema de qualidade, mas a gente tinha sistemas republicanos, transparentes, confiáveis. Todos esses sistemas têm sido desmontados e estão sendo desmontados por um governo que não quer, né, que a sociedade tenha um acesso adequado à informação. A gente tem um trabalho recente, acho que o Marcelo também depois pode comentar talvez um pouco melhor as questões que são do nosso, porque ele é membro do nosso próprio de um GT, né, que trabalha com informação e com saúde digital, mas a gente está tentando também pensar para essa gestão uma forma de aumentar e melhorar, vou dizer assim, as formas de comunicação direta da Brasco com a população. A gente acha que na gestão passada, a gente fez um esforço muito grande, por exemplo, através das ágoras e da participação virtual, para conseguir uma comunicação, e hoje a Brasco acho que está melhor e mais engajada, melhor comunicada,
com seus associados, ela é reconhecida, é um interlocutor reconhecido no campo da saúde, mas não necessariamente do povo brasileiro, né? E em épocas de fake news, em épocas de obscurantismo, a gente está se colocando a questão de pensar algumas formas de comunicação sobre alguns temas específicos, de fazer chegar ao povo algumas informações relevantes de saúde coletiva, né? Esse é um desafio que a gente está encarando, estamos no início da gestão e começando a pensar nisso, mas eu, enfim, sou uma pessoa muito otimista, por exemplo, eu sonho com que os brasileiros possam receber mensagens da Abrasco no seu celular, por que não? Né? Dizendo de algumas questões de promoção, de prevenção da saúde, né? O mundo inteiro tem experimentado cada vez mais esses aplicativos. Se eu posso ter um aplicativo que me lembra que eu tenho que beber água, né? Por que não posso ter um aplicativo em que a Abrasco diga, enfim, algumas questões sobre, estou dando exemplos, né? Alimentação saudável, controle de vetores, vacinação, puericultura, e por aí vamos. Então, eu acho que a pandemia trouxe assim, um destaque, uma ênfase, né, para algumas possibilidades, né, da saúde digital. Eu, por exemplo, eu sou professora de uma escola médica, né, e eu vou com meus quintoanistas, alunos do internato médico, a trabalhar a centros de saúde. E nunca a gente tinha conseguido fazer, por exemplo, matriciamento de especialidades com a qualidade e a predisposição dos especialistas do nosso hospital universitário que a gente teve durante a pandemia. E eu acho que essas são coisas, aprendizados que a gente vai levar pela vida fora, porque eu convencer, sei lá que um endocrinologista, ir até a UBS comigo para ensinar, para capacitar as pessoas, para retomar, por exemplo, sei lá, como se prescreve corretamente uma insulina, é quase inviável, porque as pessoas não têm todo esse tempo para sair, se deslocar, etc e tal. Mas quando eu levo meu tabletzinho do ensino e ponho um especialista na telinha conversar com os médicos da medicina de família e comunidade, por exemplo, os resultados são fantásticos. Então, eu acho que nós só temos a ganhar, eu acho que, em certo ponto, o setor público brasileiro está traçado em relação a isso, né? Tem andado sempre muito lento, né? Eu lembro, Dorico, uma vez que você começou a fazer uma pesquisa, eu acho que você foi a primeira pessoa que eu ouvi que estava fazendo a pesquisa com os pesquisadores, ou eram os agentes comunitários, quando você era secretário, que estavam com o tablet na mão fazendo o cadastramento, né? E acho que foi a primeira vez que eu vi os agentes comunitários com o tablet na mão, que houve, ótimo, é maravilhoso ter isso para fazer, né? Hoje, praticamente, todo mundo faz pesquisa com o tablet na mão, mas eu acho que você foi um pioneiro naquele momento, né? Acho que era em Sobral, talvez foi em Sobral, não sei se eu estou lembrando bem. E eu penso que o setor público foi lerdo. Foi Sobral, sim. Foi Sobral, não é? Acho que o setor público foi e é lerdo para isso. Sei lá, por que as pessoas, por que nossos centros de saúde da família, por exemplo, a maioria deles não recebiam ligações e consultas diretas telefônicas dos seus pacientes até a pandemia? Por que a gente só faz consulta à distância por causa da pandemia, né? Mas eu acho que essa é uma porta que se abriu, um canal de comunicação que se abriu entre o povo e os trabalhadores da saúde, que a gente tem que lutar para que não seja fechado, né? Eu tenho escutado muito falar para algumas pessoas falar, tem que voltar ao normal, tem um novo normal. Meu mantra está sendo que não temos que voltar ao normal. Eu não quero voltar ao normal, né? Porque o normal que a gente tinha já era ruim, né? E agora, com a pandemia, algumas características desse normal, como empobrecimento, desigualdade, etc., aumentaram, pioraram. Então, a gente tem que criar algo novo, nós temos que inventar coisas novas, mas aprendendo, né, da experiência, aprendendo do passado e aprendendo da certa criatividade, que numa situação extrema, crítica, né, dolorida, como foi os momentos mais difíceis da pandemia no Brasil, nosso povo, nossos trabalhadores de saúde, as pessoas que utilizam nossos serviços públicos foram capazes de inventar e de recriar. Então, eu só quero dizer assim, que sem ser um especialista da área, eu queria louvar esse curso, a iniciativa, porque eu acho que é uma via régia para o futuro do SUS, né? Se a gente defende, como nós defendemos, um SUS 100% público, ele só vai se legitimar perante a população se a gente colocar
alcance da população brasileira as melhores coisas, os melhores dispositivos, as melhores inovações, as melhores tecnologias, as que têm o melhor custo-benefício, né, para promoção, recuperação da saúde. Então, queria deixar aqui assim, meu agradecimento de novo, meus parabéns pela iniciativa desse curso, e dizer que estou muito feliz de ver como que, apesar de tudo que a gente sofreu, né, nesses quase 2 anos, a gente ainda é capaz de lutar, de trabalhar e de fazer bem aquilo que a gente sabe fazer, que é nosso trabalho, né, com correção, com afinco, com estudo. Então, muito, muito parabéns. Eu vou parar por aqui para não extrapolar o tempo. Pedro. Não, Rosana, obrigado. Você foi extremamente contundente e, ao mesmo tempo, econômica no tempo. Então, obrigado. Eu vou passar direto ao Marco Krieger, vice-presidente da Fiocruz no campo da produção, inovação e saúde. Vocês vão observar que tem 3 pessoas apenas com máscara. Eu, o Odorico e o Marco Krieger. Eu tenho o prazer de estar recebendo os 2 aqui no IBMP. Então, nós estamos na mesma mesa e, por isso, estamos usando máscara. Ok? Então, eu passo ao Marco. Por favor, Marco, com você a palavra. Ele está abrindo o microfone ainda. Bom, eu estou de máscara, então ninguém estava vendo que eu já estava falando, mas foi por falha minha aqui de não ter aberto o microfone. Normalmente o pessoal avisa, você está com o microfone fechado. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores a oportunidade de estar aqui, né, em meu nome também, representando a presidência da Fiocruz, nesse momento de reflexão sobre o impacto da saúde digital. Eu acho que a gente está num momento muito importante. Na verdade, a gente já vem acompanhando nos últimos anos aí um impacto não só na utilização de ferramentas digitais, na atenção à saúde, mas também na gestão da saúde e da pesquisa. Eu não tenho dúvida que a gente viveu e está vivendo no nosso campo profissional a mesma revolução que a gente teve no nosso campo pessoal, né, em relação a como que a gente usa o telefone, como que a gente se relaciona, por exemplo, com a nossa conta bancária, que mudou muito nos últimos 10 anos, e nós temos que obrigatoriamente incorporar essas tecnologias também na nossa atuação profissional. Eu vou tentar exemplificar algumas ações que tivemos na Fiocruz durante esse tempo, não dá para mostrar todas, mas eu acho que é bem ilustrativo, né, o potencial que a gente tem de, às vezes, intervenções simples, com tecnologias que estão à disposição, a gente fazer grandes e importantes intervenções, e mais do que isso, talvez pensar numa nova atividade integrada da maneira da nossa atuação, né, que é o que eu vou tentar comentar. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer a apresentação aqui que eu fiz, bem rapidamente. Enquanto o Pedro falava aqui, eu consegui juntar alguns slides daqui e dali, então talvez tenha algum problema, mas eu vou comentar o que a gente fez, né, e como que essa atividade digital entrou fortemente na resposta da Fiocruz e do seu ecossistema à pandemia. A Fiocruz, né, ela tem no seu DNA essa mensagem da utilização do conhecimento científico em benefício da sociedade. É assim desde a nossa criação, há 120 anos, né, eu costumo sempre brincar que 120 anos no Brasil equivale a mais ou menos uns 500 anos na Europa, né, se a gente for pensar o número de crises econômicas, políticas que a gente enfrenta aqui na nossa atuação. Mas eu posso salientar algumas áreas onde a atuação da Fiocruz foi muito importante, né? Como desde o início da pandemia, na questão do diagnóstico, né, de desenvolvimento muito rápido de novos testes moleculares, mas não só do desenvolvimento, mas também da produção, no auxílio à testagem, né, no treinamento de laboratórios, tanto no Brasil quanto na região. Nós tivemos uma atuação importante também na atenção à saúde, né, com um novo hospital que foi construído, que é a base também de uma série de importantes pesquisas que estão sendo conduzidas na Fiocruz, como é o caso de ensaios clínicos. Eu cito aqui o Solidarity, por exemplo, que foi
uma iniciativa da OMS para avaliar várias alternativas terapêuticas que estavam desenhando no início, né, do enfrentamento da pandemia, e a Fiocruz coordenou uma rede aí de mais de 10 centros hospitalares no Brasil, e esse nosso hospital teve esse papel não só importante na atenção, mas também na condução de importantes pesquisas. Eu vou citar como exemplo, né, a utilização de ferramentas de saúde digital numa ação muito importante de suporte às populações vulnerabilizadas. Então, não vou nem falar muito sobre isso, porque eu acho que o exemplo vai ser muito importante. Mas a Fiocruz tem aí muitas áreas de atuação, né? Nós, desde o início, trabalhamos com diagnóstico, atenção, produzimos vacina, temos um componente de vigilância muito forte. Mas falando aqui para vocês, né, nesse campo aqui da saúde digital, não tenho dúvida que o campo da informação e os meios digitais que a Fiocruz se relacionou com a sociedade brasileira talvez tenha sido a maior contribuição para a gente poder, né, num momento de tanta desinformação, de tanta ausência de fontes seguras de informação, a Fiocruz acabou, através principalmente do Observatório Fiocruz, sendo uma ferramenta digital muito importante de informação, orientação para a sociedade brasileira. Eu acho que isso já mostra, né, o impacto das ferramentas digitais aí na atuação da Fiocruz. Eu vou mostrar primeiro, né, um projeto que foi feito em parceria aí com várias organizações, um projeto chamado Conexão Saúde, que foi feito na favela da Maré por pesquisadores da Fiocruz, mas também tivemos colaborações importantes de pesquisadores do Instituto DOR e outras iniciativas, que buscou, então, fazer o desenvolvimento, né, de um modelo integrado de atenção à saúde para enfrentar a pandemia no Rio de Janeiro, né? A favela da Maré fica no território da Fundação Oswaldo Cruz e tem mais de 140 mil habitantes morando lá. Essa iniciativa, então, ela foi baseada numa tecnologia desenvolvida por uma organização sem fins lucrativos chamada Dados do Bem, que tinha como objetivo, então, promover o desenvolvimento de soluções que permitissem, né, um melhor enfrentamento da pandemia e a utilização principalmente da ferramenta de diagnóstico. Então, um app, né? Esse app ele faz, o próprio usuário faz o preenchimento desse questionário, né, colocando várias informações, e essa ferramenta do app foi utilizada como uma estratégia de testagem gratuita que foi disponibilizada, e ferramentas, então, de inteligência artificial, né, que poderiam fazer várias previsões, como, por exemplo, a velocidade da propagação, né, os clusters da doença, então, uma série de questões. Só para ter uma ideia, uma das aplicações que esse grupo desenvolveu, né, foi, por exemplo, o uso de ferramentas de inteligência artificial para tentar avaliar, baseado nos sintomas, né, informados pelos próprios usuários, a velocidade, né, e o índice de risco em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, é uma ferramenta que foi usada não só na favela da Maré, mas também foi estendido para utilização na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu vou contar um pouco da experiência dessa utilização do Conexão Saúde, que usou essa ferramenta de saúde digital, fazendo um modelo integrado, então, de atenção à saúde, né? Com essa visão de utilizar o app e a testagem para fazer uma vigilância, essa vigilância também absolutamente interligada com o gerenciamento dessa informação, né? Esse processo associado, então, a ações de atenção à saúde, né? Então, já foram feitas aí intervenções de telemedicina, né? Com mais de 15 especialidades que foram disponibilizadas aí nessa população, que é uma população vulnerável, que não tem acesso a esse serviço de saúde. E, mais do que isso, né, um engajamento muito grande na comunidade, que fez, então, uma comunicação, né, os atores locais e esse sistema integrado.
E só para mostrar os resultados, né, a gente tem aí, no ano de 2020, o número de mortalidade que teve na maré foi uma das mais altas do Rio de Janeiro. Se a gente vê na linha em azul, é a população da Maré, e o grupo controle, digamos assim, são outras comunidades com características muito semelhantes à da Maré, Cidade de Deus, Rocinha, Mangueiras, que juntos têm mais ou menos a mesma característica, né, da comunidade da Maré. E a gente vê que no primeiro ano, antes dessa intervenção, a dinâmica da pandemia foi mais ou menos a mesma, e que após essa intervenção da Conexão Saúde, com o uso dessas ferramentas, né, que puderam ser feitas de uma maneira muito simples, a gente teve uma redução significativa aí de vários eventos, chegando a ter uma redução de 85% da mortalidade na maré no início de 2021, com a entrada da variante Gama, né? Então, mostrando realmente que quando a gente fala em saúde digital, a gente pode estar falando também em acesso e pode estar falando em atenção a populações vulnerabilizadas. Só para citar rapidamente outros exemplos, né, e essa visão integrada, que eu acho que é o importante para a gente trazer, e aí eu quero dizer que o uso das ferramentas digitais ela não deve substituir as ferramentas tradicionais, mas a gente deve ser capaz de aproveitar e integrar, né, várias áreas do conhecimento. Então, aqui eu vou trazer um pouco de um novo sistema de vigilância que a gente está propondo estabelecer na Fiocruz, que ele começa, né, por ferramentas de vigilância tradicionais, como no caso aqui, uma vigilância genômica, que já é uma vigilância que usa a informação do genoma completo do vírus, já usa Big Data, digamos assim, onde o Brasil vem acompanhando, desde o início da pandemia, a circulação das variantes no Brasil, né, a partir de janeiro, com o início da circulação da variante de preocupação Gama, mais fortemente no Brasil, o número de genomas sequenciados foi muito grande, né? E aqui a gente tem informações importantes que podem ser tiradas, por exemplo, em junho de 21, 95% das amostras sequenciadas eram da variante Gama, e apenas menos de 2% era da variante Delta, né? Em setembro, a gente já tinha 95% das sequências da variante Delta. Então, é muito importante que a gente tenha essa vigilância e ver o que está acontecendo. Mas o que a gente pôde fazer foi tentar integrar essas informações. Então, ao mesmo tempo que a gente estava acompanhando pela vigilância genômica o que estava acontecendo com a circulação de vírus em diferentes regiões do Brasil, outros grupos, né, estavam utilizando ferramentas de vigilância digital, e aqui eu trago o exemplo do monitoramento de leitos para UTI feito pelo Observatório da Covid, que mostrou que, ao mesmo tempo, né, que a gente começou a ver em fevereiro um aumento muito grande da circulação da variante Gama, a gente teve uma ocupação inédita dos leitos de UTI, que chegaram aí no dia 15 de março a quase todos os estados do Brasil estarem com mais de 80% dos leitos, né? Então, a vigilância genômica por si só não resolve, mas você integrando isso com a vigilância digital, que a gente está fazendo em vários campos, né? Por exemplo, na avaliação da vacinação, aqui também é um dado do observatório, né, mostrando o que aconteceu com a curva de óbitos na população brasileira em relação à cobertura vacinal, mostrando assim, né, que o aumento da vacinação, já a partir de abril, a gente tem uma diminuição da mortalidade, mesmo com a entrada da variante Delta em junho, né, e que esses números realmente são estritamente associados, né? Eu acho que é muito importante trazer isso, mostrando novamente, né, que as nossas vacinas funcionam, mas que elas não são exatamente iguais e não são exatamente iguais para todas as idades. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade, e aqui é um dado que hoje a gente já tem mais de 130 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, onde a gente pode medir não mais a eficácia das vacinas, mas a efetividade dessa intervenção em diferentes desfechos, né, como é o caso da infecção, hospitalização e morte. E como eu mostrei naquele gráfico, né, a gente tem uma associação muito boa entre a vacinação, né, independente de que uma vacina pode ter uma característica um pouco diferente da outra, mas a vacinação tem dado um grande resultado, e é muito importante que a gente monitore, né, continuamente com essa vigilância digital. E o último componente dessa nova vigilância que nós estamos comentando, né, é avaliar
ao mesmo tempo que a gente está identificando as mutações, identificando se essas mutações estão alterando a dinâmica da pandemia, por exemplo, no número de leitos ocupados, na gravidade da doença, é avaliar a resposta das pessoas ou infectadas ou principalmente vacinadas em relação a essas novas variantes, né? O que a gente está chamando de vigilância imunológica. Então, avaliar se, por exemplo, as nossas vacinas continuam sendo eficientes para as diferentes interações. Então, hoje, quando a gente pensa numa vigilância na Fiocruz, a gente está pensando nessa vigilância integral, onde o componente digital talvez seja o mais importante para direcionar, né, o monitoramento que está sendo feito. A gente não pode só avaliar do ponto de vista genômico, a gente tem que ver o que está acontecendo com a doença, a gente tem que ver o impacto que isso está tendo na vacinação, e isso não seria possível se a gente não tivesse, por exemplo, no nosso sistema de saúde, né, o acesso aos bancos de dados, e aí eu acho que vale a pena salientar que o Brasil tem uma grande contribuição para dar, né, porque realmente nós temos aí mais de... hoje já estamos aí com 150 milhões de pessoas vacinadas e esses dados estão sendo coletados. O que eu gostaria de deixar como mensagem final aqui é que essas novas tecnologias estão sendo fundamentais para que a gente enfrente esses novos desafios, mas é muito importante também que a gente consiga utilizar no futuro próximo essas novas tecnologias para os nossos problemas tradicionais de saúde pública, né? Então, acho que a pandemia fez com que a gente introduzisse novas tecnologias de produção de vacinas, novas tecnologias de monitoramento, a gente tem que usar isso para os novos desafios, mas também para os problemas tradicionais, né? No nosso caso aí, por exemplo, as doenças das populações negligenciadas, que é um tema muito caro ainda para a Fundação Oswaldo Cruz, onde a gente tem pesquisadores aí prontos a compartilhar. Desculpa aí se eu estourei um pouquinho o tempo, mas é que realmente são alguns exemplos que eu acho que mostram bem, né, o momento que a gente está vivendo. Marco, eu preciso dizer o seguinte, eu queria que, aliás, eu vou falar isso quase já provocando os próximos oradores. O Marco foi preciso e facilita a vida de qualquer coordenador. Pelo fato de a gente estar na mesma mesa, eu fiz o sinal para ele aqui de lado, né? E ele foi pontualíssimo. O Marco traz temas importantes, seguramente eu não quero me precipitar, mas eu acho que com bastante registro para nós termos um debate rico. Eu não vou provocar nada nesse momento. Eu vou passar, sim, a palavra ao Marcelo Fornazin, que eu tenho o prazer de estar aqui com o Marcelo, tanto pelo fato dele ser da minha antiga casa, né? Eu sou formado e sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, né? Então, Marcelo, é um prazer lhe ouvir. Também 15 minutos para você. Eu faço um sinal quando estiver ali próximo, né? Obrigado, Pedro. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de compartilhar essa mesa com vocês, né? Pessoas que são tão importantes na construção da nossa Fiocruz, que vem sendo aí esse papel estratégico de liderança no enfrentamento da pandemia de Covid e construção do nosso SUS e do nosso SUS também, né? Toda a Rosana também aqui, sanitarista, e que vem construindo o SUS, né? Desde muito tempo. Eu que sou o calouro aqui da mesa e da Fiocruz, né? Cheguei na Fiocruz em 2019, no último concurso que foi possível ser realizado, né? No 42º tempo que a gente foi chamado, e aí estou aqui, dividindo esse espaço com vocês. Para mim é um grande prazer poder dialogar com vocês, e venho hoje mostrar um pouco dos nossos projetos, nossos estudos que nós estamos fazendo dentro do projeto de implicações das tecnologias digitais nos sistemas de saúde. Paulo Gadeira me pediu para estar aqui apresentando os resultados desse projeto para vocês, que é a busca entender, né, o que é essa saúde digital. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Esse projeto, ele é coordenado por mim, pelo meu amigo Leonardo Castro, também da Escola Nacional de Saúde Pública, e é realizado dentro da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, o centro da Fiocruz que trabalha a articulação das diversas áreas da Fiocruz para buscar alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e também contribuir com a reflexão
desses ODS, né, que a ONU estabeleceu aí para o ano 2030, para a gente alcançar. Então, esse projeto foi um dos projetos formulados ali em 2019, quando o Paulo Gadelha a ONU percebeu, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados ali na Rio+20, mas deixaram a questão da saúde digital, das tecnologias digitais, da transformação digital, da revolução digital, que já estava se avizinhando, ficou um pouco, não ficou tão evidente. Desde então, né, a ONU e várias organizações têm trabalhado pensando como as tecnologias digitais, né, a saúde digital, no caso da saúde, no caso da Organização Mundial da Saúde, podem contribuir para alcançar os objetivos sustentáveis e desenvolver os sistemas nacionais de saúde. Aqui a gente toma nesse projeto, né, a saúde digital como objeto de estudo, então nós buscamos interrogar a saúde digital, entender o que é essa saúde digital, como ela tem mudado as organizações de saúde, o trabalho em saúde, os sistemas de saúde. Então, vou trazer um pouco dos resultados que nós conseguimos nesses 2 anos de projeto, para ajudar a refletir, né, como é que a gente pode pensar uma proposta para apoiar políticas públicas, para apoiar ações no SUS, pensando na saúde digital. Esse projeto, como eu falei, tem uma estrutura, temos uma equipe hoje com 6 pessoas, de diversas áreas de conhecimento, além de mim, que sou cientista da computação, com doutorado em administração e também atuando na saúde pública. Temos o Leandro Castro, que é da área das ciências sociais e sanitarista, o Bruno Elias Penteado, que é cientista da computação, o Sandro Luiz Freire, também cientista da computação, a Raquel Rachid, que é advogada e historiadora, e o Luiz Henrique Gonçalves, que é comunicador e faz doutorado em psicologia social. E esse nosso projeto busca isso, entender as diversas questões envolvidas nas tecnologias digitais, né? Começamos avaliando o que é essa revolução digital, essa saúde digital, e hoje estamos estudando a questão da inteligência artificial, as novas tecnologias e a governança, né? O que está mudando aí na governança dos sistemas de saúde, e esperamos, nos próximos anos, entender a organização dos sistemas de saúde, como é que estão sendo alterados com a telesaúde, por exemplo, e novas tecnologias, né? Temos aí já os computadores quânticos chegando, sendo viabilizados, que vão mudar radicalmente a forma, né? Assim como a microcomputação mudou radicalmente a forma da gente pensar o processamento de dados nos anos 70 e 80, e é a base do que a gente vive hoje, a nanotecnologia, né, vai ter uma nova escala de computação, a computação quântica, que vai futuramente, certamente, mudar muito a forma como a gente pensa a questão da computação. Então, um assunto que a gente espera estudar aí no ano de 2022. Esse nosso projeto já tem alguns resultados, um deles é um mapeamento que fizemos da informática médica, desde os anos 60 até hoje. Então, nós fizemos um estudo de bibliometria, reunimos metadados de 100 mil artigos publicados na base de dados Web of Science, que está do campo informática médica, e analisamos quais eram os termos mais recorrentes usando uma ferramenta francesa chamada Cortex, e geraram alguns resultados muito interessantes para apresentar para vocês hoje. Um desses trabalhos foi publicado no nosso Congresso Brasileiro de Política, Planejamento, Gestão e Saúde, que foi coordenado pela Rosana, primeiro congresso virtual da Abrasco, que foi um grande sucesso ali, a experiência pioneira, que está viabilizando a realização do nosso Congresso de Epidemiologia online também. Então, mais uma vez mostrando, né, a Abrasco enfrentando esses desafios, né, do mundo digital. A gente teve a oportunidade de discutir um pouco disso lá no Congresso. Também publicamos numa conferência internacional, America's Conference Information Systems, que é uma conferência muito importante na área de sistema de informação, a área que eu venho. Temos agora, em dezembro, um artigo que a gente vai apresentar online, né, na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, de análise de discurso da saúde digital. E essa semana, agora, foi publicado na revista Recis, do ICICT, um artigo sintetizando, né, esse mapeamento que fizemos da dinâmica da informática médica, o que mudou. No nosso trabalho, um resultado muito interessante é que essa informática médica que surge lá nos anos 60, a partir do encontro de médicos, físicos, engenheiros, que passam a aplicar o uso das tecnologias de computação nos ultrassons, nos primeiros equipamentos médicos, né, foi evoluindo e se desenvolveu algumas áreas muito importantes, por exemplo, a parte de imagens médicas, com os PACs, a parte de sistemas de apoio à decisão, a telemedicina, que é um assunto que vem antes do digital, né, no modelo analógico ainda já existia telemedicina por meio de telefones analógicos, televisores analógicos, já era feito, né, ainda nos anos 60 e 70. E a partir dos anos 2000, a gente começa a ver uma expansão, saindo só do conhecimento médico e também para o conhecimento em saúde. As outras profissões de saúde se apropriam dessa tecnologia e começam a praticar a tecnologia. Então, a gente passa a ver os registros eletrônicos de saúde, os sistemas de informação hospitalares,
começamos a ver também a visão organizacional. Então, o uso de tecnologia não só no serviço de saúde, na prática clínica, mas na gestão organizacional. E isso toma um impulso muito grande com a consolidação da internet, né? Que final dos anos 90, início dos anos 2000, com o e-mail, né? Que é a correspondência eletrônica, o e-commerce, o comércio eletrônico, a saúde também incorpora essa ideia do eletrônico no e-health, o e-saúde, que foi uma tendência que se consolidou ali nos anos 2010, até hoje é muito importante, se a gente pensar telemedicina, o registro eletrônico de saúde. E o termo saúde digital é um termo muito recente, ele surge pela primeira vez nas publicações no ano de 2014. Antes disso, ninguém falava de saúde digital. Mas ele, nos últimos 3 anos, cresceu muito e já ultrapassou outros termos clássicos da área, por exemplo, a informática médica. A gente já está crescendo e a gente entende pelos nossos resultados que a próxima onda, né, a gente pode ver que a gente faz uma conclusão aqui, temos um modelo de ondas, né, é a onda da saúde digital que vai incorporar isso. Os dispositivos móveis, que é a saúde móvel, os smartphones, vestíveis, relógios, dispositivos usáveis, consumíveis. Esses dispositivos geram uma profusão de dados enorme, que é processado na computação em nuvem e no Big Data, e esse Big Data é processado pelas redes neurais convolucionais de Machine Learning e Deep Learning, que vão gerar padrões, vão encontrar relações entre variáveis e vão permitir prescrever condutas de hábitos saudáveis, condutas de terapias para os cidadãos e profissionais de saúde. Então, a gente entende que tem uma grande mudança aí da saúde eletrônica para a saúde digital, um novo paradigma que está se construindo, baseado em coleta massiva de dados. Na saúde eletrônica, se coletavam dados da organização de saúde, do paciente e dos profissionais de saúde para gerir melhor aquela organização e prestar um cuidado. Para a saúde eletrônica, a informação sai dos muros da organização, do hospital, da clínica, do posto de saúde, e passa a coletar informações da população para gerar o Big Data, processar e prescrever recomendações de saúde, terapias. Então, tem uma mudança muito grande que vemos na saúde digital, que é da gestão de organizações de saúde para a gestão de populações, da saúde de populações. É uma mudança paradigmática, baseada em coleta massiva de dados e monitoramento remoto, intervenções remotas. Essa é a realidade que a gente pode definir com isso. Uma colega na conferência lá nos Estados Unidos comentou isso. Então, quer dizer que a saúde digital é coletar mais dados de mais pessoas. É isso. Hoje nós temos muito mais variáveis sobre a vida das pessoas e dados de um número maior de pessoas. Então, se nossos estudos antes eram da ordem de 10 mil pessoas, hoje é da ordem de milhões de pessoas. E se nós tínhamos lá 20, 50 variáveis, hoje temos centenas de variáveis sobre essas pessoas. Sabe-se muito mais. Outra coisa que muda muito é que 2 áreas de conhecimento que atuaram de maneiras paralelas e dialogando muito pouco, passam a se conectar, que é a clínica e a epidemiologia. A clínica olhando para o indivíduo, a epidemiologia olhando para as populações. Hoje, com a saúde digital, coleta esses dados dos indivíduos e, por meio do Big Data, analisa a população e depois, por meio da internet das coisas, chega no indivíduo novamente. Essas 2 coisas são reconciliadas, essas 2 áreas de conhecimento. Isso cria uma enormidade de oportunidades. Temos uma definição aí da Deborah Lupton, né, pesquisadora australiana, que estudou profundamente a saúde digital nos últimos 10 anos, que são tecnologias direcionadas a entregar cuidados de saúde, prover informação para as pessoas leigas e ajudá-las a compartilhar suas experiências, ou seja, está muito mais próximo das pessoas isso. Agora, também tem uma série de implicações que a gente tem que tomar cuidado quando olha isso. Quando a gente está coletando dados das pessoas, a gente pode estar ferindo a privacidade. A gente pode também, muitas vezes, fazer recomendações que não estão adequadas com a realidade daquela pessoa e está impondo algumas coisas para elas. Então, nós precisamos ter um grande cuidado, porque é uma ferramenta importantíssima a saúde digital, mas ela também pode provocar danos. Os vieses, por exemplo, nós vemos hoje o viés algoritmo, que vem provocando danos para pessoas na hora das escolhas, causando uma série de riscos. Essas coisas têm que ser analisadas para evitar que essa saúde digital, ao invés de nos ajudar a consolidar o nosso projeto no sistema público, universal, com equidade, integralidade, venha a ser uma saúde que vai aumentar as desigualdades, né? Assim como nós vemos em outros casos na educação hoje, né? A educação à distância hoje, da maneira como ela foi feita no Brasil, apesar de mais de 20 anos de estudos sobre educação à distância, está produzindo mais exclusão, né? Quem tem acesso à internet está tendo condições de ter aula online. Quem não tem, está tendo dificuldade de aprendizado. As crianças estão tendo problemas que vão afetar as próximas gerações por conta disso. Então, temos que pensar uma saúde digital baseada nos princípios do SUS, que construa isso. Essa é a grande questão que a gente tem que desenvolver, e esse mapeamento nos ajudou a entender essas possibilidades e os limites. Outro trabalho que nós fizemos está ligado à inteligência artificial de saúde. Nós publicamos uma versão de um mapeamento específico sobre inteligência artificial no Encontro em Português de Inteligência Artificial, está publicado na editora Springer,
Fizemos uma survey com 1.400 pesquisadores do mundo todo sobre expectativas para os próximos 10 anos da inteligência artificial na medicina diagnóstica. E agora vamos apresentar em dezembro um estudo exploratório sobre regulação da inteligência artificial em saúde, que é um outro ponto importantíssimo, que está crescendo muito nesses últimos 2 anos, né? Como regular para minimizar os riscos e potencializar os benefícios da inteligência artificial. Vou trazer alguns resultados aqui para vocês. O nosso estudo da inteligência artificial também mostra mudanças ao longo do tempo. É interessante também que mostra que os conhecimentos de inteligência artificial são concentrados em alguns países. Por exemplo, os estudos de processamento de linguagem natural, extração de dados de registro eletrônico de saúde, estão muito baseados em pesquisadores dos Estados Unidos. Isso no começo dos anos 2010. A França, muito na ideia de ontologias, representação do conhecimento, pode ser uma abordagem europeia ali, né, de arquétipos, para apoiar a tomada de decisão. E a China, nos últimos 5 anos, entrando fortemente com o machine learning, com as redes neurais convolucionais, com o deep learning, né, o aprendizado profundo, com a análise de imagens e crescendo muito fortemente nessa nova área que surgiu nesses últimos 5 anos. A China está liderando esse processo de redes neurais, de inteligência artificial baseada em redes neurais nos anos mais recentes. Então, a gente vê que as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Então, dos sistemas especialistas, com a população da internet, nós tivemos, ali entre 2004 e 2015, a importância massiva da interoperabilidade da troca de dados, que hoje continua sendo importante para a troca de informações entre pontuários, entre indivíduos, mas que para as grandes bases de dados, o mais importante hoje é coletar esses dados e usar as redes neurais para processá-los. Então, os dados estruturados, o vocabulário controlado, já estão um pouco dispensáveis. A fronteira do conhecimento já está prescindindo disso, trabalhando muito mais com grandes volumes de dados produzidos em redes sociais, em dispositivos de internet das coisas, e processando esses dados. Essa é uma tendência que a gente observa junto com a saúde digital, né, dessa grande profusão de dados, que também gera uma série de riscos, né, porque os dados são coletados em muito maior volume e expõem mais as pessoas também. É algo que a gente tem que pensar, né? A LGPD nos ajuda com isso, mas precisa trazer a discussão da LGPD para a saúde com mais efetividade para pensar esse assunto. Na inteligência artificial medicina diagnóstica, a gente vê alguns resultados importantes, vou passar mais rapidamente. A principal aplicação são as aplicações de visão computacional e processamento de imagens, então análise de raio-x, ritmo cardíaco, diagnóstico de câncer de pele, e focado em redução de custos e aumento de qualidade. Essa é uma coisa importante observar. Os pesquisadores não veem a questão da universalidade, a questão da equidade como algo importante nisso. Eles acham que isso é uma consequência que está sendo trazida. E as barreiras que nós observamos nesse estudo dificuldade de incorporação na prática clínica, porque é algo que não está ainda viável na prática clínica, está muito em laboratório ainda, né, de colocar, e questões éticas e regulatórias. Então, responsabilidade legal, transparência, tudo isso é algo que tem que ser olhado. E o nosso estudo de regulação tem algumas coisas, né? Os principais artigos que nós olhamos aqui é um estudo em profundidade, né, de revisão sistemática da literatura, com 48 artigos de regulação de inteligência artificial na saúde. Os temos mais mencionados: a proteção de dados pessoais, GDPR, o Software Medical Device, que foi regulado pela FDA, HIPAA, que é uma regulação antiga já, né? E depois questões éticas e direitos humanos. E nós estamos classificando esses achados em 4 dimensões. Uma dimensão tecnológica, o uso de técnicas computacionais para assegurar a segurança dos dados, por exemplo, anonimização, criptografia, segurança de dados. Questões sociais, como discriminação, desigualdade, viés, confiança. Questões éticas, de valores disso, transparência, beneficiar a sociedade, né, justiça, também que está ligado a questões éticas, questões legais, estão ligadas ali à regulação legal, né, que mais a questão prática ali, nessa área que surgiu hoje do direito digital, né, que é uma área muito importante. Então, esse é o que nós vemos na regulação de inteligência artificial em saúde. Para fechar aqui, além das análises, 3 minutos? Obrigado, Pedro. Falar um pouco também de sugestões, né? A ideia de fazer proposições. Eu, além de pesquisador da Fiocruz, sou coordenador do Grupo Temático Informação, Saúde e População, o GTISP da Abrasco, que desde os anos 90 discute, né, sistematicamente a questão. Aí nós trabalhamos com o conceito no GTISP de informação e tecnologia da informação em saúde. É um conceito que foi construído lá no grupo, para trazer alguns dos trabalhos aqui, das propostas do nosso terceiro PLADITIS, que foi o Plano Diretor de Informação e Tecnologia da Informação em Saúde, que faz proposições para a gente pensar as ITIs, que também engloba a saúde digital nesse caso, né?
E haverá agora, dia 30, sobre isso, Marcelo? Exatamente, está aqui nos meus slides. Obrigado, Rosana. Faremos uma ágora para discutir o Pladitis no dia 30. Vou apresentar ela rapidamente aqui no nosso momento de propaganda. Mas a gente pensa muito isso. A questão da efetividade, da eficiência, da qualidade do custo é importante, mas ela não pode estar dissociada da democratização. E para isso é necessário a gente pensar um sistema universal que chegue para todos, tecnologias universais. É necessário a gente pensar processos participativos, nos quais as pessoas também sejam participantes disso, e por dois motivos. Um, quanto mais amplia a participação, melhor as tecnologias vão atender às demandas da sociedade, e o outro, quando as pessoas discutem a tecnologia, elas passam a entender, e não fica uma coisa externa, passa a ser coisa do cotidiano delas, elas podem debater melhor e usar melhor essas tecnologias. Então, a participação é importantíssima. E uma terceira coisa que é a descentralização. Nessa pandemia de Covid-19, o nosso SUS, muito do que foi feito nesse enfrentamento, que o professor Michael Krieger mostrou hoje, são ações locais que criam inteligência local e vão se conectando e gerando isso. Quando o governo federal sumiu com o painel do Ministério da Saúde, né, apagou os dados, rapidamente o CONAS e o consórcio de imprensa conseguiram publicar os mesmos dados, porque esses dados estavam distribuídos e capilarizados no SUS. As favelas do Rio de Janeiro e do país inteiro conseguiram criar seus próprios painéis, as populações indígenas, as populações rurais criaram seus próprios painéis, porque essas informações estavam disponíveis nos municípios. E essa é uma coisa importante, a descentralização das ações e pensar ações capilarizadas e manter nossa inteligência local. Então, ao invés de... Vamos centralizar, lógico, o Big Data é importantíssimo para a gente centralizar esses dados e tomar decisões gerais, mas não vamos deixar os municípios, os níveis locais, apenas como clientes dessa tecnologia. Vamos fomentar que eles produzam suas próprias tecnologias e compartilhem, porque o SUS é um processo colaborativo, não um mercado competitivo, né? Então, a possibilidade de colaboração, de experiência, de troca, é isso que o GTISP defende dentro do seu Pladitis, e aí ele trabalha, né, o Pladitis, em 5 dimensões estratégicas, né? Um é a governança e gestão, então pensar processo de governança democrática e participativa. Outro, nós temos a total clareza que ITs é uma questão de pesquisa e desenvolvimento, então é importantíssimo a ciência e tecnologia, é importantíssimo agenciar os diversos atores de ciência e tecnologia nesse processo. Outro ponto é ensino de formação permanente, e aí a nossa ideia, nós não defendemos a ideia de uma profissão de tecnologia da informação e saúde, mas que esse conhecimento esteja em todas as profissões do SUS, e que as equipes multidisciplinares possam praticar isso coletivamente. Então, que esse conhecimento circule por meio da formação permanente. Ética e privacidade, agora está muito importante para a proteção de dados, mas é um assunto que já é discutido no GTISP desde os anos 90 e com a popularização da internet nos anos 2000. E a questão democrática, que é a base da nossa reforma sanitária, né, que também a gente incorpora muito isso. Essas são algumas das contribuições que o GTISP faz para esse debate, né, da saúde digital dentro do contexto da Abrasco, né? Tivemos uma Agroabrasco ano passado, fizemos várias notas ali, né, em repúdio ao governo federal, e proposições também, né, para a PNIS. Tivemos um papel importantíssimo ali na revisão da PNIS no Conselho Nacional de Saúde, e temos agora, no final do ano passado, a gente lançou o terceiro Pladitis com essas propostas dos próximos anos, que acredito que dialogam muito com o que a gente está falando aqui hoje. Para finalizar, algumas atividades nós vamos fazer. Agora, na segunda-feira, dia 22 de novembro, teremos o seminário do Brasil Saúde Amanhã, Telesaúde, Tendências e Perspectivas, pensando pós-pandemia, né? A telesaúde que veio tão forte agora com a pandemia, como é que ela vai se desenvolver após a pandemia? E, para isso, convidamos pesquisadores, especialistas aí de várias áreas, Ana Esteladade, né, que todos sabemos da importância dela para a telesaúde, Janete Castro e Fernando Ait, que trabalha a questão do trabalho, da educação e pensando na parte da saúde, a Lígia Bahia, pensando na gestão do cuidado. Teremos a abertura do Paulo Gadelha e da Maris De Seta, nossa vice-diretora da Escola de Governo e Saúde da ENSP, e a moderação será do José Noronha, da Iniciativa Brasil Saúde Amanhã, sanitarista histórico, todos conhecemos o Noronha aqui. No dia 25, no nosso Congresso de Epidêmio, teremos uma mesa sobre sistemas de informação, desafios e perspectivas, que vai ter a moderação da professora Lara Hameli. Eu vou apresentar um pouco da análise do sistema de informação no SUS durante a pandemia. O José Hélio Queiroz vai falar um pouco da visão do DataSUS, o Ney Henrique Mansano, a visão do CONAS, e o José Leopoldo Antunes, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre o sistema de informação de mortalidades. E no dia 30 de novembro, como a Rosana já falou aqui, teremos uma Agroabrasco para debater o nosso terceiro Pladitis, que vai ser coordenado pelo Francisco Pedrosa, coordenador do GTISP, que divide a coordenação do GTISP comigo. A apresentação do Pladitis vai ser feita por mim e pela Elara, que conduziu os outros 2 primeiros Pladitis, e teremos também
um debate com a Débora Melec, conselheira nacional de saúde e diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos, e o Paulo Vitor Mello, jornalista e pesquisador do coletivo Intervozes de Comunicação Democrática. Então, esse é o que nós temos. Agradeço a atenção, desculpa se eu me excedi no tempo, tentei ficar aqui mais ou menos dentro do tempo, e estou à disposição para o debate. Obrigado, gente. Marcelo, obrigado. Primeiro, é um prazer te conhecer e ver esse processo de renovação e desenvolvimento da escola com quadros como você. Você passou um pouquinho, mas eu vou colocar a sua propaganda final no tempo dos nossos comerciais. Então, fique tranquilo que você não estourou o tempo. Muito bem. Eu passo agora ao Luiz Gustavo, que ataque o nosso quarto orador, para em seguida encerrarmos com o Dorico e abrirmos o debate. Já os três que antecederam, que falaram, colocaram bastante pontos procurando responder esse tema da construção da agenda. Então, tem material denso já. Por favor, Luiz Gustavo, Kia. Olá, pessoal. Antes de mais nada, desculpe da minha voz aqui, eu estou um pouco afônico, mas não podia deixar de participar e atender o convite da doutora Ivana para participar desse painel aqui. É um prazer, uma honra estar aqui também, discutindo ideias, né, com um pessoal tão seleto. Também trouxe uma apresentação, pessoal, vamos ver se eu consigo compartilhá-la. Vamos ver aqui. Vocês veem em tela cheia ou não? Sim. Está indo bem, está ok, Luiz. Tá jóia. Então tá bom. Bom, gente, assim, quando a gente fala, né, nessa questão até da governança, da saúde, né, eu sempre gosto de trazer um pouco aqui do cenário da complexidade, né, do nosso sistema de saúde, em que eu acho que a gente tem que ter esse olhar bastante abrangente, e quando a gente tem esse olhar abrangente, a gente vê a dificuldade e os desafios que a gente tem, onde que a gente tem que atuar. Por isso que eu entendo que a gente precisa ter um trabalho coletivo, né, porque tem muitos campos de atuação. Então, a gente precisa de ajuda de muitas pessoas, muitas instituições, mas trabalhar de uma maneira coordenada, né? Então, quando eu vejo aqui, né, o nosso sistema de saúde, né, em que envolve ali uma quantidade muito grande dos profissionais, né, quando a gente fala em 26 mil laboratórios, isso é muito particular do Brasil, que tem uns laboratórios, um dos maiores laboratórios do mundo aqui, e, ao mesmo tempo, laboratórios familiares, pequenos, e que tem um papel assistencial importante no nosso país, né, uma rede de farmácias muito grande. O nosso sistema, que eu gosto de enxergar o SUS, né, como o sistema de saúde como um todo, né? Então, muitas vezes o pessoal vê SUS, né, como sistema público somente. Eu acho que o SUS é tudo, né, e ter essa visão da saúde integrada, né? E lembrar também, né, das nossas instituições de pesquisa e ensino, ou seja, hospitais que estão aqui prestando o serviço de saúde com uma característica um pouco diferente, por ser hospitais escolas, e eles têm um papel muito importante aqui no nosso país, né? Aqui do governo, né, ainda com as Forças Armadas, os poderes, né, ou seja, a gente tem ali também dentro um papel importante do legislativo, do judiciário também, dentro, né, das decisões da nossa saúde, e os fornecedores que também estão aqui, é uma peça importante que a gente precisa engajar para fazer todo esse sistema funcionar. E o mais complexo que eu vejo quando a gente fala nessa coordenação, né, é que todos esses atores, né, estão criando, compartilhando informações. A gente fala muito nessa questão, estamos discutindo um termo novo, que é Open Health, né, trazendo um paralelo um pouco com o Open Banking, que ainda é um conceito muito novo, né, mas para a gente comparar um pouco e entender, né, esse empoderamento, né, do
cidadão na sua gestão da sua informação, né? O Pen Banking está fazendo isso para o setor financeiro, acho que a gente precisa trazer isso para o setor de saúde, né? Acho que a gente já vem com esse conceito de que os dados são do paciente, né? Mas, apesar da gente ter esse conceito, talvez entre nós, bem disseminado, eu acho que isso não chega no próprio cidadão, né? Acho que o cidadão, sempre quando vai pedir um prontuário, tem ali um pouco de resistência. Ainda um prontuário que seja em papel, né, ele não se conecta direito dentro dessa rede, né? Então, acho que a gente tem esses desafios. Acho que a LGPD ela traz um pouco essa visão, né, de empoderar ainda mais o cidadão. O dado é seu, você tem essa gestão, mas ainda assim, né, quando a gente traz, então, a LGPD empoderando o cidadão, ela, por outro lado, traz o desafio no controle do compartilhamento dessa informação, né? Na saúde, como eu digo, a informação ela é feita para ser compartilhada, né? Uma informação num laboratório não é feito, um laudo não é feito para ficar no laboratório, né? Ele faz o laudo, mas obviamente ele sai do laboratório, ele primeiro começou aqui no profissional, foi feito no laboratório, volta para o profissional, é uma internação, vai para o hospital, é uma OPME, vem para o fabricante, plano de saúde vai pagar, vem para a operadora, esse dado depois vai para a ANS, que está aqui no governo, ou seja, um dado que transita muito, e obviamente isso traz aí um desafio muito grande para a gente nessa coordenação, né, de consentimento e do controle do compartilhamento do dado em saúde. A gente fala da governança agora da saúde digital, que acho que está bem aqui no nosso foco dessa nossa discussão, né? Nós tivemos aí recentemente a criação, né, do Comitê Gestor da Saúde Digital, né, que ele é ali composto pelo Ministério da Saúde, Anvisa e ANS, Ministério da Saúde com representação de todas as secretarias, né, CONAS e CONASEMS. Então, acho que é interessante, ou seja, aqui a gente já tem consolidado a tripartite como um fórum, né, de decisão da saúde no país, né? Obviamente que depois aí tem a sua estratégia maior dentro da CNS, mas, ou seja, já é um fórum. Nossa crítica é que esse fórum ainda tem uma visão muito público, muito focado em governo, faltando um pouco essa visão, um pouco do papel da sociedade, da atuação da sociedade civil aqui dentro desse comitê. Mas, ou seja, é o nosso papel, como a Brasco também, né, o papel da SBIS, que vem participando, né, dentro, né, das possibilidades, acompanhando a PNIS, acompanhando a estratégia da saúde digital, colaborando, criticando, né? Também colaboramos aí na consulta pública da PNIS, acho que é o nosso papel, mas, ou seja, não ficamos ali um pouco, digamos, no papel de contribuição, mas não participando tanto do papel decisório. Ainda pensando na saúde, né, como um todo, nós temos outras entidades que também participam desse processo regulatório como um todo e que tem que ser, precisam ser considerados, né? Primeiro, o nosso Congresso Nacional, com diversas leis versando sobre a questão da saúde e da saúde digital, né? E temos uma em especial, que é 3814, que já saiu, já foi aprovada no Senado, está agora em discussão na Câmara, chegou agora esses dias para a Câmara, né? Que é a criação do prontuário único do cidadão, sendo gerido no governo, né, pelo Ministério da Saúde, essa proposição deste instrumento, né? Atrelado a esse instrumento, que a gente chama lá dos apensos, né? Aí, doutor Odorico, né, pode falar com muita propriedade, aí, com sua experiência no Congresso, existem dezenas de outros projetos, né, que de alguma forma falam sobre prontuário, né? A gente está numa discussão muito intensa da questão da telemedicina, né, que também é um projeto de lei, este ainda de iniciativa da Câmara, ainda precisa sair da Câmara, ir para o Senado, né? Mas que são todos temas, quando a gente vê, né, prescrição eletrônica, então são temas dispersos, mas que
muitas vezes tem um instrumento legal específico, mas que está nesse contexto como um todo da saúde digital, né? Os conselhos profissionais da área de saúde, que também se posicionam sobre isso. Tivemos recentemente, agora nesse mês, a publicação de novas resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre documentos clínicos, né? Então, falando ali sobre a prescrição, atestado, né? Então, muito importante. Agora, como que a gente coordena essas coisas de uma maneira um pouco mais complicado. Temos ali o Ministério da Economia com a Secretaria do Governo Digital, impulsionando a digitalização do governo como um todo, né? Então, obviamente, a gente precisa ver como coordenar essas iniciativas com as iniciativas do Ministério da Saúde, mas, por exemplo, quando a gente vê a questão do GovBR, né, do login, da concentração de um login único, nós temos aqui decretos específicos sobre compartilhamento de dados no governo. Então, não são dados de saúde, mas são dados no geral, né, questões que especificam como fazer a governança desse compartilhamento, e aí olhando um pouco para a LGPD, acompanhando um pouco a LGPD, porque, na verdade, muitos desses instrumentos saíram até antes da LGPD. O nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também olhando para novas tecnologias e fomentando isso em diversas áreas, né, econômicas do país, obviamente saúde aqui incluída, né? Acho que tem aí alguns destaques, né, com relação a alguns fóruns específicos. Acho que a Conitec é um fórum interessante da avaliação de tecnologias a serem incorporadas pelo SUS, né, e que agora também está aí nos questionando e fomentando a incorporação de tecnologias digitais, né? Como fazer isso no âmbito da Conitec. Então, acho que precisa ter um conhecimento aí que precisa ser levado até para os membros do Conitec, uma discussão muito nova, né? Nós temos aqui dentro do MCTI também uma proposição da Saúde 4.0, que foi um acordo assinado entre o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação com o ministro da Saúde, né? Isso tem acontecido para outros ministérios. Então já temos com indústria, com turismo, cidades, né? Para fomentar dentro dessas verticalizações, né, as questões novas, né, de tecnologia, como o 5G, a questão da inteligência artificial, a IoT, são alguns dos temas de interesse do MCTI, né? Temos aqui também o Comitê de Padronização do TIS, que está no âmbito da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O COPIS já é formado aí por representantes do setor. Então temos lá os representantes das operadoras, representantes dos prestadores, os conselhos profissionais, algumas entidades convidadas, como a SBIS, né? E que lá, ou seja, as decisões da regulamentação do padrão da troca na saúde suplementar, toda ela é decidida dentro desse comitê. E, incrivelmente, todas as decisões até hoje saíram por consenso. O COPIS tem mais de 14 anos, né, de estabelecimento. Claro que tem ali opiniões diversas, interesses distintos e contraditórios, mas, incrivelmente, no final do dia, de alguma forma, um ou outro sempre abre mão para um caminho como um todo, para que a troca da informação ela efetivamente aconteça. E temos ali, né, a SBIS como uma proposição de tentar fazer ali uma articulação entre todos esses mundos, né, olhando um pouco para o mundo privado, para o mundo público, para toda essa parte regulatória, que também acho a gente acompanha a Brasco também participando disso, a BTMS, né, que é a parte mais de telemedicina, a RNP, inclusive fizemos aí um acordo conjunto da RNP, né, SBIS, a Brasco e a BTMS nesse sentido, né, dessa coordenação da saúde digital, né? Então, acho que quando a gente olha a governança, o nosso desafio é como, né, que nós podemos integrar todos esses atores, né, sendo que a gente vê, por exemplo,
e um trabalho específico que a SBI está muito envolvida na questão da prescrição eletrônica e da definição dos medicamentos, ou seja, quando a gente chegou no momento de propor uma prescrição eletrônica, identificamos que nós não temos uma base nacional de medicamentos, então quando a gente está numa prescrição, né, codificada, eletrônica, a gente precisa dessa base, né, de códigos, e percebemos que tinham ações diversas aqui, uma ação caminhando na Anvisa, outro no DAF, Departamento de Assistência Farmacêutica, dentro do Ministério da Saúde, né, o DataSUS com uma outra iniciativa. Então, a gente vê essa dificuldade, inclusive, de alinhamento dessas iniciativas dentro do próprio governo, sendo que, por exemplo, a gente já tinha um PROAD, que já tinha feito um trabalho muito interessante com dinheiro público, quando a gente olha isso, né? Que já tinha traduzido, já tinha definido uma estrutura de termos de medicamento em saúde, já tinha traduzido mais de 20 mil termos, ou padronizado mais de 20 mil termos, e que estava engavetado ali dentro do Ministério da Saúde. Ali a gente estaria falando ainda de outro departamento que tinha conduzido esse projeto, né, que era o DERAC. Então, puxa vida, acho que é o nosso papel também olhar e tentar conectar tudo isso, né? Mas veja, quando a gente vê que é tão abrangente, por isso que eu acho que a gente precisa dessa nossa coordenação, né, das associações e das sociedades que olham para o cidadão, que olha para a sociedade civil, para que a gente consiga, né, de uma maneira mais forte, fazer valer a voz aí da iniciativa civil também, né, e do terceiro setor, né, dentro desse movimento como um todo. O que a gente diz é que os governos vão mudando, né, e a gente não consegue ter uma estratégia de longo prazo. A gente defende muito, né, esse plano da estratégia da saúde digital. Agora, como que a gente faz com que ela seja uma estratégia de Estado, né, e que não fique ali à mercê das trocas de governo? Acho que houve uma participação do TCU agora acompanhando algumas ações do Ministério da Saúde. Isso nos traz alguma esperança de que um órgão de controle nos ajude também a manter uma certa estabilidade, né? Aí a gente traz ali algumas das ações, né? A gente já teve, por exemplo, nessa questão da troca da informação, porque eu acho que a troca da informação, quando a gente fala na saúde digital, ela é muito importante, a gente precisa do dado, né? Então, já falei aí da questão do TIS, que já tem 14 anos, né? Tivemos uma iniciativa do barramento clínico dentro da ANS. Depois disso, o Ministério da Saúde decidiu assumir o barramento, então a ANS parou um pouco com essa ideia. Tivemos uma iniciativa interessante da Unimed do Brasil, desenvolvendo um barramento nacional também, né? E que poderia se conectar com esses outros barramentos. Depois, com essa iniciativa do barramento do Ministério da Saúde, chegamos a uma licitação, houve uma intervenção do TCU, isso parou, né, e agora dá espaço para a nova proposta de barramento, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Enquanto isso, diversos projetos PROAD acontecendo, foram aí definidos e até pactuados na tripartite 2 modelos de documento, que é o sumário de alta e o sumário de atendimento clínico. Eles foram aí frutos de um projeto PROAD, mas veja, o projeto PROAD, ele acabou resultando em 8 documentos, mas só 2 foram compactuados, né? E estamos aí com o Informatiza APS, também com uma maneira diferente de financiamento das UBSs para promover e incentivar que os dados sejam digitalizados, né? Então, vamos vendo um monte de coisa acontecendo, né? Luiz, podemos começar a trabalhar com 3 minutos? Tá bom, eu vou sumarizar aqui também, né? Obrigado. Eu não estou com feedback de vocês, porque eu estou compartilhando a tela. Não, sim, então por isso eu abri. Ok, mas adiante, por favor. Então, a gente vê aqui, né, essa questão do acesso, da promoção à saúde, da racionalidade do uso do nosso sistema de saúde, da mudança dos modelos de pagamento, tanto no setor público quanto no setor privado. Para tudo isso a gente precisa de dados. Para isso é importante que nós temos ali os registros, as plataformas, né, dos registros eletrônicos de saúde. A inteligência artificial entrando aqui como mais um componente que vai trabalhar em cima desses dados para propiciar, né, esses nossos benefícios.
Agora, para que a gente consiga isso, a gente precisa trabalhar em terminologias, precisamos trabalhar na troca de dados, né? E é uma base para isso a segurança e privacidade, e juntar todos esses silos de dados que nós temos hoje, né? Os dados não são muito baseados em silos dentro dos hospitais, dentro dos grupos de laboratórios, ou mesmo espalhados dentro do SUS. A gente precisa dar um jeito de juntar tudo isso, é um grande desafio, né? Vocês já viram ali na participação da Beatriz, né, já apresentou, acho que a SBIS também tem um processo de certificação de software que olha um pouco para isso, né, para os sistemas em si, tenta padronizar esses sistemas com um mínimo de qualidade, um mínimo de padrão de interoperabilidade. E o nosso grande desafio é justamente pegar esse compêndio de normas internacionais, nacionais, leis, e traduzir isso de uma maneira palatável, né, para que os desenvolvedores de software consigam efetivamente implementar os seus sistemas. Para finalizar, ainda um toque que eu acho que é muito importante, principalmente nessa questão da inteligência artificial, é a educação do nosso profissional para utilizar essas ferramentas digitais, né? Será que o médico, ele sabe, né, quando o sistema ele dá alguma sugestão de ação, o médico consegue avaliar isso? E entra muito no que já foi discutido, né? Como que a gente padroniza ou traz algum nível de qualidade para isso. Eu, pessoalmente, tenho uma proposição de que já neste momento a gente padronize pelo menos uma informação de que quando houver uma sugestão de ação, que o sistema demonstre com bases no que ele está tomando aquela sugestão de ações, e aí vai trazer alguma questão de explicitar o algoritmo, explicitar a população que foi utilizada para treinar esse algoritmo, e deixa aí para o médico, então, tomar a sua decisão se aquele algoritmo traz um resultado adequado ou não, né? Para finalizar, então, né, nós teremos aí na próxima semana um Congresso Brasileiro de Informática em Saúde que está sendo feito junto com o Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde e o Fórum RNP, né? E teremos na quinta-feira um painel ali de governança da informação em saúde, com a participação do Dr. Odorico, do Maurício Barreto, né? E da doutora Cláudia Alexandra, né? Também todos convidados a participar. Muito obrigado, pessoal. Luiz Quetac, muito obrigado pela sua exposição. Eu vou me remeter a uma fala da Rosana, que, ao abrir, falou, de algum modo, do quanto de aprendizado a gente precisa ter e do quanto de distância a gente ainda tem disso tudo. Eu, ouvindo vocês e agora o Luiz, a dimensão que está colocada para uma agenda da Abrasco, e aí devolvendo, ainda não é, mas devolvendo uma boa provocação para a Abrasco, né, no sentido de compreender os desafios e esse mapeamento. Eu acho que tanto o Marcelo quanto o Quetac trazem uma estruturação, a dimensão desse ambiente, tendências, desafios, de modo bastante rico, né? Então, dito isso, eu passo ao Odorico, que está aqui na minha frente, junto com o Marco, para fazer a sua exposição. Odorico, eu preciso dizer que com você eu vou ser mais rígido no tempo. Não, tranquilo. Fique à vontade, eu vou ser mais breve possível. Não, primeiro, Rosana, parabéns aí pelo congresso, parabéns aí pelo trabalho belíssimo que está fazendo na frente da Abrasco. Eu sei que eu fico muito feliz de que essa agenda da saúde digital ela vai ser dirigida por você, ou seja, assim, na sua gestão. Quero aqui também saudar o Krieger, que fez aí uma brilhante contextualização, né? Eu já peguei aqui, Krieger, já fotografei aquele teu gráfico lá da vacina, a inversão, à medida que a vacina sobe, a mortalidade cai, né? Aquilo ali é o maior antídoto contra o negacionismo que a gente vai enfrentar por aí. Cada dia aparece mais uma maluquice aí de fake news, né? Aliás, falar em fake news é o desafio da Sheila. A Sheila está estudando isso no mestrado dela. O Dr. Google e a fake news, né? Um artigo dela agora recente sobre isso. Eu acho que o Marcelo trouxe coisas extremamente importantes, né?
inclusive com o contexto de sistema de saúde comparado, do ponto de vista da saúde digital com os países, né? Realmente, não tenho dúvida que o 5G vai mudar completamente tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, inclusive do ponto de vista não só da internet das coisas, mas a robótica vai ter um papel cada vez maior nesse processo todo, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande revolução. E aí é muito importante, porque quando a gente está falando de saúde digital, não dá para você falar em saúde digital sem falar em inovação, né? E é uma inovação, digamos, no nível de aceleração e de processo de construção totalmente diferente do que foi a revolução terapêutica, tanto a revolução terapêutica do campo da química, como a revolução terapêutica do ponto de vista do biológico, né? E é muito importante pensar isso dialogando com o complexo industrial da saúde, né? Então, a saúde digital, ela entra também como um complexo, como algo importante dentro do complexo econômico e industrial da saúde. Isso ainda não está totalmente dimensionado para nós aqui no Brasil, até porque nós, no ranking mundial de inovação, nós somos o 62º país. Então, nós estamos atrás do Chile, da Costa Rica, do México, dos países do leste europeu, do Vietnã, e por aí vai. Então, isso, para a gente, aumenta mais o desafio e vai aumentar mais o gap entre nós e os outros países. Tanto colocou isso aí. Eu acho que o Kia traz aí para a gente, para mim, aí eu acho que tem um slide do Kia que sintetizou o que eu estou querendo propor aqui, né? Eu acho que e é muito interessante, porque o Kia traz para nós o olhar interdisciplinar. E saúde digital é uma construção interdisciplinar. Não, diferentemente da epidemiologia, que a gente constrói conhecimento dentro do nosso campo, diferentemente do planejamento em política de saúde, que a gente constrói o conhecimento no nosso campo, independente das áreas da clínica que a gente constrói no nosso campo, não dá para você pensar em saúde digital se não for uma construção interdisciplinar. Por mais que o médico estude data science, que ele seja um cientista de dados, ele vai trabalhar, vai ser cientista de dados, mas ele vai ter que dialogar com Python, que é uma linguagem de inteligência artificial, ele vai ter que trabalhar com modelos matemáticos preditivos, com aprendizado de máquina. Então, essa construção da saúde digital, ela é uma construção interdisciplinar acima de tudo. Então, acho que... E o Kia traz isso com muita propriedade de uma pessoa que está militando numa entidade de 35 anos, né? Eu estou dizendo isso porque eu sempre faço questão de dizer que quando eu assumi o Ministério da Saúde em 2011, que o DataSUS estava ligado à minha secretaria, quer dizer, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que infelizmente acabou. A vida é muito engraçada, porque o primeiro secretário dessa secretaria foi o Aroca, e praticamente eu fui o último, porque foi depois da minha secretaria que ele... Né, eu fico muito feliz de ter sido o secretário que sucedeu o Aroca, porque o Aroca, na época, era só gestão participativa, e nós incorporamos gestão estratégica e participativa. E tinha 5 diretorias dentro dessa secretaria, que era uma diretoria da gestão participativa, era o DataSUS, o Departamento de Articulação Interfederativa, o DOGES, que era o Departamento de Auditoria, e o outro que era de ouvidoria do SUS. Então, aquilo que dialogava com a sociedade, aquilo que era estratégico, estava dentro dessa secretaria. E eu estou dizendo isso porque uma das primeiras coisas que eu fui discutir com o DataSUS, em torno disso que o Kio falou aqui, que era a questão da interoperabilidade. E até então o Brasil não tinha definido os padrões de interoperabilidade. Então, não dá para você pensar em saúde digital se você não pensar como é que a UBS conversa com a UPA conversa com o hospital, como é que o hospital conversa com o laboratório, como é que o laboratório conversa com o SAMU, e isso entendendo que o paciente tem que estar no centro, porque ele é o tomador de decisão, e ele tem que ter essa informação para ele. E à luz disso foi que a Organização Mundial da Saúde, então, em 2018, lançou as intervenções em saúde digital, né? E as intervenções em saúde digital é um apelo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo, primeiro, de unificar as terminologias, porque a própria Organização Mundial da Saúde tinha uma salada de letrinhas, né? Então, você tinha e-health, você tinha informática em saúde, computação aplicada à saúde, tecnologia da informação e comunicação em saúde, e, ao unificar a saúde digital, ela define o grande gênero das intervenções em saúde digital e vai definir aí as intervenções que são voltadas para os usuários dos sistemas,
E aí a comunicação como sendo um fator chave para isso, né? Seja comunicação para segmentos de pacientes específicos, hipertensivos, diabéticos, seja aquelas não específicas que estão ligadas à questão da promoção da saúde, seja os registros eletrônicos de saúde, né? As informações que são ligadas para os profissionais de saúde, gestores e Big Data. Em cima disso, é muito importante que a gente entenda que algumas estratégias, por exemplo, telemedicina é espécie, a saúde digital é gênero. As questões que estão ligadas à ciência de dados é espécie, a saúde digital é gênero. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a saúde digital é uma construção interdisciplinar, né? E, nesse sentido, a gente precisa entender que a saúde digital ela tem que dialogar com vários ministérios. Então, ela tem que dialogar com o Ministério da Saúde como um grande ministério consumidor da saúde digital, mas ela tem que dialogar com o Ministério da Ciência e Tecnologia para estimular e incentivar grandes investimentos na inovação. Ela tem que dialogar com o Ministério da Educação, porque nós precisamos colocar na grade curricular do currículo mínimo dos cursos de saúde, a saúde digital. Ou seja, o meu aluno que está começando o meu curso agora, que eu estou dando aula na graduação da medicina da Universidade Federal do Ceará, esse aluno que está começando agora, que vai se formar em 2027, ele vai passar 6 anos na faculdade, e se não for eu que pegue na paralela e fazer um seminário com ele sobre saúde digital, ele vai passar 6 anos sem nunca saber de falar dessa palavra. Ele não sabe o que é um RES, não sabe o que é a diferença de um PEP para um PEC, ele não sabe o que é um RES, ele não sabe... Ou seja, ele vai sair da faculdade depois de 6 anos com letramento digital zero, né? Ele vai ser muito bom, porque é um aluno milênio, meus alunos da medicina são todos milênios, todos nasceram de 2000 para cá, a grosso modo, dominam isso aqui como ninguém, ele nem livro mais compra, porque ele já está aqui, mas ele não está letrado na saúde digital como um instrumento importante do seu trabalho futuro. Ele vai ter que aprender na marra. Então, tem esse investimento do Ministério da Educação, tem a questão da ciência e tecnologia, nós temos que ter aporte forte de inovação, isso tem que ser uma política pública da inovação em saúde, e a saúde digital é inovação na veia, mas, acima de tudo, nós temos que dialogar com as startups, por exemplo, com as spin-off. Por quê? Porque não é o Estado que vai desenvolver software house, o Estado não é uma software house. Jamais o DataSUS pode ser uma software house. Mas o DataSUS, como todo e qualquer sistema de saúde, é demandante de inovação. E essa inovação vai estar na meninada, que vai estar na articulação das universidades, vai estar nos hubs de inovação, nas soluções de startup que nascem, e aí, a partir das dores do sistema de saúde, das dores da saúde digital, é que você vai demandar essas soluções para o ecossistema de saúde digital. Então, a gente tem que pensar em saúde digital como um ecossistema. Por que um ecossistema? Porque é um ecossistema que está muito claro nesses alguns 2 slides que o Kia passou aí, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa mesa aí, eu fico aqui, quero parabenizar a Bolsonaro por ter colocado esse tema dentro do Congresso, a professora Ivana, que ficou aí estressada alguns dias organizando, a Sheila aí, que deu um apoio grande, a Rebeca também, e tal. Eu acho que todos que foram contactados tiveram digamos, de pronto atendimento, todo mundo atendeu. Hoje aqui estava... Esse curso foi fantástico. Mas aí eu estava propondo, que eu acho que a gente podia pensar, Rosana, como é que a Abrasco articula um GT interdisciplinar. E esse GT ele tem que dialogar com a SBIS, porque aí é sociedade civil com sociedade civil. Nós da Abrasco somos o braço civil da reforma sanitária brasileira, nós Abrasco e SEBS. A SBIS é o braço da sociedade civil que está tocando esse debate no Congresso, né? O Kia mora praticamente na Câmara, tem uma baladeira do sertão, a gente chama que é a rede, viu? Quando ele chega lá na Câmara, Kia, trouxe a baladeira? Trouxe, está aqui. Aí tem que puxar lá uma rede, onde é que tem um armador aqui? Ele já dorme lá, né? Vai para os gabinetes, ele agora está colando lá no gabinete do Irã Gonçalves, que é o relator né? Então, eu acho que eu entendo que era pensar de como é que esse comitê envolve a Abrasco, a SBIS, a Sociedade Brasileira de Computação, que tem todo ano um simpósio brasileiro de computação aplicada à saúde. Como é que a gente coloca a RNP, que tem também uma área importante nessa questão da saúde? Como é que a gente coloca
a questão, a própria Fiocruz, né, como uma entidade que está também trabalhando no campo da saúde digital, e a Sociedade Brasileira de Startups em Saúde. Então, eu diria que a cara desse comitê na Abrasco não é mais só um comitê do sócio da Abrasco, porque nós somos muito mais demandantes, ou seja, hoje a gente tem, dentro do nosso ecossistema do Larissa, a gente já tem aí, desde 2015, que a gente está desenvolvendo software. A construção de um software da saúde é uma coisa fantástica, né? Mas nós entramos com o intangível, com o conhecimento das regras de negócio, com os requisitos, com as dores, com a necessidade, mas na hora que você vai fazer um software, você tem que ter muito design, experiência do usuário, mídias digitais, e isso não é um conhecimento nosso. Mas a gente não cria uma solução em saúde digital se não dialogar com esse conhecimento produzido na área de mídias digitais. E na hora que você vai transformar a nossa vontade, o nosso desejo, num código, esse código que vai colocar um programador que não é da nossa área. Mas quem vai validar esse código, essa solução, somos nós que vamos ser usuários do sistema. Então, nós estamos diante de um desafio de algo que vai ser produzido num ecossistema interdisciplinar. É uma nova comunidade de prática que se forma. Os próprios documentos da Organização Mundial da Saúde estão chamando isso. A saúde digital ela vai constituir uma nova comunidade de prática. E essa nova comunidade de prática ela é nova, ela é diferente. E ela vai produzir respostas, né, com tudo isso que foi falado muito bem pelo Marcelo, tudo isso foi falado pelo Kia. Então, a minha provocação vai nesse sentido, eu já estou concluindo aí, Pedro, no sentido de que como é que agora a gente se organiza em vários segmentos da sociedade civil, né? E aí eu estou falando de entidades da sociedade civil do campo da saúde digital, com o governo, porque nós temos que estressar para produzir políticas públicas nas várias áreas, né? E como é que a gente dialoga também com as iniciativas de inovação e empreendedorismo nesse campo da saúde digital. Essa provocação que eu queria fazer para a gente começar o debate. Odorico, obrigado. Você igualmente também respeitou e fez e finalizou com uma boa provocação, procurando responder ao próprio tema da nossa mesa. Antes de passar a todos, eu fazer 2 minutos, se me permitem. Depois, primeiro, agradecer por ter ouvido vocês, né? O enriquecimento, eu não sou uma pessoa do campo da saúde digital, por acaso o Odorico está aqui no IBMP e nós estamos discutindo projetos nessa área, e seguramente acho que estou muito bem acompanhado pela qualificação que o Odorico nos traz, mas ouvindo e participando desse debate, eu me sinto bem mais enriquecido, ao mesmo tempo compreendendo o quanto temos um enorme potencial. Quando a gente olha para os termos, para os conceitos aqui que foram colocados, Open Health, saúde digital, a questão, acho que está associada, já faz parte da nossa vida, da compreensão de saúde única, ou saúde on health. Me parece que, e aí eu remonto às bases, e o Odorico falou disso, da reforma sanitária, quando a gente conceitua saúde enquanto algo que representa a possibilidade do Estado conferir mais vida, mais qualidade de vida, enquanto um direito do cidadão. Ao tratar do campo, do conceito de saúde digital, eu diria que nós estamos diante de um processo de um aporte tecnológico, de um potencial enorme, eu diria, para radicalizar o conceito que a gente tem por base do entendimento de saúde. Nesse sentido, esse conceito, essa compreensão, e aí eu diria que ele é carregado de tudo aquilo que nós aprendemos no mundo analógico, mas, ao mesmo tempo, com toda a riqueza tecnológica, capaz de propiciar com que aqueles nossos princípios de saúde integral, de saúde como direito, de saúde como responsabilidade do Estado, e por esse processo extremamente complexo, possa
digamos, ser mais democratizado, no sentido de como esse conceito é capaz de mobilizar mais inclusão, mais equidade. Ao mesmo tempo que ele traz riscos, acho que vocês todos falaram de riscos e desafios, ao mesmo tempo ele traz uma riqueza, um potencial sem igual, capaz de provocar uma lógica, eu diria, conectada, integral, né, por acesso, e juntando, a partir desse conceito de saúde como sendo um resultante de todas as condições que nos possibilitam mais vida e mais qualidade de vida, como é que isso tudo pode ser muito melhor articulado. Então, acho que é de um enorme potencial, de um enorme desafio ao mesmo tempo. As linhas de pesquisa para enfrentar a superação desses desafios, eu acho que aqui, em larga medida, foram apontadas, né? Com o desafio de que, ao mesmo tempo, é pesquisa para a oferta de novas soluções, novas possibilidades, é pesquisa para cuidar com que essas novas possibilidades possibilitem, de fato, mais qualidade, mais acesso, democratização e assim por diante. Então, é isso. Dito isso, eu abro para que a gente possa provocar, comentar, perguntar aos nossos debatedores e entre nós todos aqui num debate mais horizontal possível. Professor Luiz Gataki, levantou a mão. Obrigado, gente. Só para também... Eu estava previsto, mas eu acabei não falando, né? Com o Marcelo, até em 2012, ganhou um prêmio lá no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, também com o trabalho dele, né? Estamos realizando o congresso a semana que vem dessa digital agora, né? Você teve lá em Curitiba, foi muito bom também, mas fazer essa menção para o Marcelo, e que falar que assim, a gente acompanhou, Marcelo, nessa questão de software as medical device, todo o processo de análise de impacto regulatório lá que tramitou lá na Anvisa, começou isso há 3 anos atrás, né? E acho que é um tema super pertinente, e vou te já acionar aí para que a gente faça um trabalho conjunto lá na Anvisa para ajudá-los, né? E dentro da Conitec também, que está com essa pauta especificamente nesse momento. E, Rosana, né, como o Dorico falou, acho que a gente precisa, né, nos alinhar, né? Acho que tem uma agenda conjunta aí, mas tem tanto trabalho que a gente precisa dividir um pouco esse trabalho, mas que todo mundo caminhe de uma maneira organizada. Eu acho que o Dorico também faz muito bem esse trabalho, né, de maestro, né, e trazer essas problemáticas. Acho que a gente precisa agora planejar, né, colocar no papel isso. O Dorico está liderando ali até um grupo lá numa sala do Clubhouse, né? Muito moderno isso, eu não conhecia isso, o Dorico que me mostrou o que era o Clubhouse, né? E lá a gente discutindo, né? Então os problemas estão aí, acho que os problemas são até relativamente conhecidos, né? Eu até esqueci de colocar lá na apresentação, né, nossa iniciativa com a CAPES, com o CNPq também, né? Talvez a Bia tenha falado disso, né? Mas então acho que tem um monte de coisa para a gente fazer. Como que a gente precisa de um gerente de projeto aí agora, né, para colocar isso no papel, a gente priorizar essas ações e dividir um pouco, né, falando, olha aqui, você vai fazer mais isso, Rosana, vocês fazem mais aquilo, e a gente vai ir trocando informação, porque acho que isso é mais importante, né, que quando eu vejo essas ações desconectadas, né, isso me deixa muito maluco, porque de vez em quando, claro, de vez em quando tem gente que não quer olhar para o lado, mas de vez em quando simplesmente falta informação, né? Então somos nós que temos que ir lá e falar, Anvisa tem esse projeto lá no DAF, DataSUS tem esse projeto aqui, né? Congresso, isso daí está acontecendo, né? E conectando CFM publicou um negócio agora sobre as prescrições, então a gente precisa levar lá e falar, CFM, ok, as prescrições estão baseadas em PDF, mas a gente precisa olhar para frente, a gente precisa ter uma mensagem codificada, olha só o que a gente já está trabalhando. Como, né, que a gente faz isso de uma maneira coordenada? Acho que esse é o desafio que eu proponho para vocês. Obrigado, Luiz. Eu passo a Rosana, que antes mesmo da sua provocação já levantou a mão.
Sim, sim, tá bom. Eu queria agradecer muito assim a possibilidade de acompanhar esse debate, a qualidade das apresentações, aprendi muito, né, vendo todos, mas eu queria continuar a trilha que o professor Pedro colocou aqui, para continuar um pouco um eixo da minha preocupação em relação à saúde digital, né, que eu acho que sempre e é um pouco a preocupação da Brasco e dessa nossa diretoria, que tem a ver com a expansão de direito, né, com o usufruto do direito à saúde, né, porque enfim, da nossa época de doutorado, né, Odorico, fomos colegas de doutorado, Odorico e eu tivemos a sorte de fazer algumas disciplinas juntos, mas assim, lembro das nossas leituras do Habermas, né, quando ele falava ciência e técnica como ideologia, né, então, assim, não tem uma inovação, né, uma tecnologia boa ou má por si só. O que cria a correção, né, a correção ética do acesso a uma tecnologia é precisamente seu contexto, né? É seu contexto de aplicação. E por isso não me agrada muito, confesso, a ideia de pensar isso no marco de uma ecologia, né? Eu prefiro pensá-lo no marco de uma cultura política, ou de uma cultura, diria eu, ético-política. Nesse sentido, me agrada mais a contextualização que o Marcelo faz quando ele coloca a questão da equidade, da expansão de direitos, porque eu acho que há uma diferença em colocar esta discussão ou não colocá-la dentro do campo da saúde coletiva, e essa discussão que eu queria trazer. Eu acho que quando a gente a coloca dentro do campo da saúde coletiva, esta contextualização do campo cria esse marco ético-político que nos obriga a pensar na democratização, no acesso, né, no sigilo da informação. Gente, pensem neste governo. Eu morro de medo deles terem todas as minhas informações na mão. Vídeo que esse governo fez com a Conitec, vídeo que fez com a Anvisa. Então, não podemos ser ingênuos, nós temos que criar formas de acesso, de expandir a saúde digital e também de proteger o cidadão, né? Porque as coisas têm que andar juntas, né? Mas eu queria colocar à disposição, assim, da parceria nossas associações, nós retomamos nessa nossa gestão o Comitê de Ciência e Tecnologia, é um comitê assessor da diretoria, hoje presidido pelo Reinaldo Guimarães, participam dele o próprio não fugiu o nome do Gadelha, o próprio Gadelha e outras pessoas, enfim, o Maurício Barreto. Então, acho que a gente pode, com tranquilidade, marcar em algum momento uma reunião do comitê, receber os outros grupos que quiserem. A Brasco tem sido sempre muito parceira de se inserir em discussões de redes, de implantação de novas diretrizes e políticas, e me coloco inteiramente à disposição, então, para essas interlocuções. Mas serão esses os comentários que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Rosana. Marcelo, por favor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rosana, pela boa intervenção e que ataque também pelas aplicações, pelo Odorico também, que fez uma interessante análise sobre a inovação e a saúde digital. Acho que é muito interessante. Agradecer ao que ataque pela lembrança do prêmio que eu ganhei no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, foi em 2012. Foi um estudo que eu fiz ali no primeiro ano do meu doutorado sobre os espaços de governança e discussão da informação em saúde, e foi um estudo que me fiz com muito carinho lá, e o pessoal gostou, porque sempre foi meu interesse, né, fazendo doutorado em administração pública, olhar essa questão da governança, e foi interessante, mais recentemente, pensando nessa coisa da coordenação, eu apresentei em 2020 um seminário na Federal do ABC sobre governança de TI em saúde, nos seminários dos sistemas de informação, e foi interessante ver que lá eu já estava percebendo isso, e de lá para cá isso tem acontecido cada vez mais, que esse processo de coordenação nacional e esse debate, o quanto que nos anos 90 e 2000 a gente orientou muito o nosso debate da informação em saúde no Brasil para um debate democrático participativo, com Conferência Nacional de Saúde. Tiveram várias ações desse tipo nas Conferências Nacionais de Saúde. A PNIS de 2004 foi discutida e aprovada ali na Conferência Nacional de Saúde, né? E nesses últimos 10 anos, o que nós vimos é que as instâncias de governança estão cada vez mais tecnocráticas e menos participativas. Eu acho que isso é uma coisa, essa saúde... Acho que hoje é um problema para a saúde digital se efetivar no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, o CEINF, que foi criado, só tem o governo, mas é uma instância do governo.
Se a gente olhar o Comitê de Saúde Digital, como o Kiataki bem colocou, tem praticamente instâncias do governamental, e o Conselho Nacional de Saúde, que tinha a CIS, a Comissão de Informação e Comunicação em Saúde, desativou essa comissão e perdeu protagonismo nesse debate. Então, o que a gente vê hoje é que a discussão está cada vez mais distante dos trabalhadores e da população e cada vez mais focada ali nos executivos, que eu acho que isso é uma coisa que distancia as pessoas e dificulta a gente desenvolver uma visão de informação em saúde ou de saúde digital que seja ampla e chegue a todo mundo. Então, acho que quando a Rosana fala da gente pensar a questão política, é muito importante olhar isso, porque é uma luta política de ocupar esses espaços. Esse 2020, nós fomos surpreendidos em agosto com a publicação de uma minuta da revisão da PNIS, que tinha, assim, algumas coisas que a gente ficou muito assustado, ponto de ter texto copiado do site da IBM sem citar a fonte no documento público. E aí a gente, na Abraço, fez um movimento fortíssimo de carta de repúdio, depois fomos chamados pelo conselho, conseguimos revisar algumas coisas e ajustar bem ali o que a TAC também comentou, que a SBIS também fez processo. Mas eu acho que essa falta de diálogo com a sociedade que nós vemos aí, né? Acho que o golpe teve um papel importante, esse governo Bolsonaro teve um papel aí também que é maior de diminuir os espaços de participação. Acho que é importante, a gente, pensando no futuro, né, reativar esses espaços de participação. A gente vê, por exemplo, o caso da ANS, que é um espaço bem focado ali da saúde suplementar, né, que é o SUS, mas é o SUS dos planos de saúde, que atende 40 milhões de pessoas, e tem um certo configuração ali de um rol de procedimentos, não faz promoção, não faz vigilância, né, faz só atenção à saúde ali, trabalha só com dados clínicos, é um universo muito mais simples do que o universo do SUS, né, por exemplo, a ANS não chega na população quilombola, não chega na população indígena, não chega nas populações rurais, né, que hoje são nas favelas, muitas vezes as pessoas não têm plano de saúde, também não aborda isso. Então, pensando aí no SUS, o ambiente do SUS é muito mais complexo, mas a ANS conseguiu criar uma governança ali que é impressionante. Há 15 anos eles não tinham nada, e hoje eles avançaram muito, e a gente no SUS não conseguiu. Acho que isso muito também pelo esvaziamento do DataSUS, né? O DataSUS nunca teve concurso, foi criado nos anos 90 a partir de um desmembramento da DataPrev, e nunca foi feito um concurso para qualificar um corpo burocrático ali de técnicos, né, como a gente tem no Ministério da Economia, no Ministério do Planejamento, para tocar essa política, né? Então, sempre com contratos, com terceirizações. A gente entende que também vivemos numa economia de mercado, e o governo também não deve ficar produzindo tudo, mas tem que ter uma burocracia pensante para conduzir esse processo e levar, porque senão acontece muito o que nós vemos, que é isso, cada governo tem um projeto e vai mudando. Nós tivemos o cartão SUS na FHC, depois o prontuário eletrônico nos governos Lula, o ESUS, que eu vi que fez um trabalho enorme do ESUS, atenção básica, junto com o DAB lá, né, para fazer o ESUS, que quando teve o golpe virou o DigiSUS, entra o governo agora Conect SUS, e vai mudar, e cada governo vai escolhendo o seu nome ali e vai abandonando, né? Por outro lado, vou trazer um exemplo que teve um papel importante da Abraço, de várias instituições, que foi a RIPSA, né? Que foi desativada recentemente, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, mas a RIPSA, num processo participativo e descentralizado, criou meios de coleta de dados, de análise de indicadores, e lá no governo FHC, no trabalho do RISE, junto com o Álvaro, com o Hilário, com várias pessoas ali, construíram lá um modelo de produção de informação e indicadores que criou as fichas de indicadores que são estudadas nos cursos de saúde coletiva. E eu fico pensando que a RIPSA, se ela existisse hoje como modelo de governança, o nosso enfrentamento da Covid, as informações produzidas rapidamente como oficina da RIPSA, poderia ver os indicadores estratégicos, as fontes de dados e atualização tecnológica para dar isso. A gente abandonou o que foi feito no governo FHC, lá, de um trabalho de sanitaristas, que passou pelo governo Lula, e depois, no governo Temer, foi destruído finalmente ali, né? Mas já vinha sofrendo muito ali a RIPSA. Lógico que a RIPSA tem um período ali datado, né? Ela era uma visão de tecnologia que não conhecia a saúde digital, não conhecia essas novas tecnologias quando trabalhou lá. Agora, o modelo de governança participativo, descentralizado, com oficinas com diálogo, criou outro dia, no congresso de 2018, lá na Fiocruz, eu estava andando lá, encontrei um amigo que estava no IPEA, e falei, a gente fez uma mesa da RIPS em homenagem ao RISE, e ele falou, rapaz, sabia que eu fui ripseiro? Ela criou o ripseiro, que era a pessoa que entendia da informação em saúde, um economista, que também defendia aquilo, algo que pertencia a todos. Então, acho que esse processo participativo é fundamental.
E aí é a interdisciplinaridade, como o Dorico falou, a gente tem que pensar de forma interdisciplinar, dialogando os diferentes conhecimentos, criando ali formas de entendimento comum. Eu acho que as várias áreas, a saúde coletiva faz isso muito bem, né? Eu gosto de estar na saúde coletiva porque a gente encontra gente das mais diversas formações, e é um lugar que eu, como cientista da computação, me sinto muito bem, diferente de outras áreas que eu circulo, como a sociologia, sociologia de inovação, ou outras áreas que são muito fechadas. Se você não passou por aquele caminho ali, você não é muito bem aceito, é sempre um estranho. Na saúde coletiva, como todo mundo vem de várias áreas, a gente sempre se reconhece. E isso é uma coisa muito importante, não pensar somente a informação clínica, mas pensar o conceito ampliado de saúde, todas as informações, os determinantes sociais da saúde, e pensar que a informação de saúde não é só o registro clínico, que é importante para a gestão hospitalar, para o cuidado, para as terapias de recuperação da saúde, mas para a gente fazer promoção à saúde, para a gente pensar a vigilância. É importantíssimo que a gente congrega essas diferentes informações. Então, as informações sociais, as informações econômicas, as informações de meio ambiente. Uma coisa do nosso estudo de regulação mostra muito isso, o quanto que a questão ambiental está muito forte, né? Os riscos ambientais da saúde digital também têm que ser observados. Então, acho que a gente tem que ter um olhar para a informação em saúde, a saúde digital acho que pode nos ajudar com isso, de ir além da clínica, além das organizações, e pensar a coletividade. E aí não só os indivíduos, mas nós como coletivos. A questão da pandemia mostrou claramente. Se a gente não agisse como coletividade e fizesse distanciamento social, e quem não pôde fazer distanciamento social, se contaminou muito mais, teve muito mais problemas. E quando a gente usou a informação de forma coletiva, como o Krieger mostrou, foi possível combater em situações que eram desamparadas ali pelo poder público, um problema de saneamento, um problema de aglomeração, né, de várias pessoas morando junto nas favelas brilhantemente, com solidariedade, enfrentaram a pandemia e tiveram muitas perdas, foi muito sofrido, mas a gente vê iniciativas fabulosas. Eu trabalho num outro projeto, que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco, que a gente está criando uma Wikipédia das favelas, de produção coletiva de conhecimento, e acompanhamos muito a pandemia. Então, os grupos de solidariedade, os grupos de produção de informação, os painéis de informação, e essa informação não é produzida só no espaço clínico, no laboratório, no hospital, é produzida pelas pessoas no seu dia a dia. E é importantíssimo articular essas ações e pensar essa questão ampla. E é isso, a tecnopolítica, né? A tecnologia apoiando os nossos processos coletivos políticos e a política viabilizando a inovação tecnológica. Essa é a minha sugestão para a gente pensar essa universalização com equidade e participação. Marcelo, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Nós ainda temos um pouquinho, alguns minutos. Marcos, se quiser. Todas as questões colocadas são tão amplas, tão profundas, né? Tantas visões diferentes, as várias dimensões aí colocadas, a visão por exemplo, do QATAC, que tem uma visão bem abrangente, né? E que vai acompanhando também a legislação, o movimento do parlamento, o movimento, né? A visão do Marcelo, o trabalho da Fiocruz. Acho que essa mesa foi fantástica e realmente eu acho que um caminho importante é a gente continuar esse diálogo, né? Porque é claro que a gente não esgota tudo numa mesa dessa, mas a gente visualiza os caminhos, né? Rosana, hoje no início da tarde, teve uma apresentação do Dr. Eduardo Cordioli, né? Que era da telemedicina do Einstein, e tá mudando, né? Mas, assim, o que ele mostrou dos milhões de atendimentos que foram feitos no Brasil por meio da telemedicina, né, nesse período da Covid, foi uma coisa impressionante. Mais de 7 milhões de atendimentos, né, mais de 3 milhões de pessoas que deixaram de ir para a emergência pelo atendimento pela telemedicina. Então, e a telesaúde. Então, mostra para a gente realmente que eu acho que é um caminho, essa área que tem tudo para estar alinhada com os princípios do SUS, de acessibilidade, de integralidade, né, de possibilitar o fluxo, a jornada das pessoas pelo sistema de saúde com mais informação. Então, você evitar uma pessoa que está numa cidade do interior, por uma consulta, por uma teleconsulta, né, dela se deslocar sem necessidade, ou um idoso de sair de casa, um idoso que às vezes a família não tem como se locomover, ele está ali preso no leito, e poder dar alguma resolutividade, dar algum encaminhamento para
problema que ele está precisando por esses canais, realmente eu acho que é uma coisa fantástica, né? E também o que a gente começou a fazer no Larissa, da gente traçar modelos preditivos para a tomada de decisão dos gestores. Então, eu acho um caminho fantástico, acho que eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Pedro, ao Marco Krieger, à Rossana, ao Marcelo, ao QATAC, né, principalmente a Rossana, por ter acolhido esse debate no Congresso da Abrasco, e eu acho que a gente desenhou, acho que esse caminho aí de ter um fórum, talvez um fórum, né, de entidades que tenham interesse, porque a gente vê que está se multiplicando. A Abrasco tem interesse nesse campo, tem produção, a SBIS tem produção, temos o simpósio de computação aplicada à saúde, então talvez a gente tenha um fórum de instituições interessadas no tema da saúde digital, para que a gente possa ter alguns consensos e encaminhar esses consensos, né, no nosso trabalho. Mas, enfim, gostaria muito de agradecer esse momento, né, e esses 2 dias de curso, agradecer a todos que participaram, foi realmente fantástico. Ficou tudo gravado, então a gente vai, tá tudo gravado, vai disponibilizar essa assinatura aqui que a gente está utilizando, que é outra face da democracia, né? E das instituições, inclusive. Essa assinatura que a gente está usando para fazer esse curso é uma assinatura do Google Meet da Federal do Ceará. Eu sou professora lá também, sou pesquisadora da Fiocruz, mas também sou colaboradora da Federal do Ceará. Então, você vê que você democratiza todos os meios, né, para as coisas acontecerem. Então, enfim, queria só... ficou tudo gravado e a gente vai poder retomar esse debate em outros momentos. Muito obrigada a todos vocês. Ivana, obrigado. O Marco Krieger pediu mais um minuto também para falar dele, por favor. Eu queria só, né, primeiro agradecer a oportunidade aí, fico muito feliz aí de que a Fiocruz esteja super representada aí por vários colegas, né, Marcelo, Dorico, a Ivana, o próprio Pedro aí, que tem uma boa relação com a gente, os colegas da Abrasco, e manifestar que a presidência vai apoiar essas iniciativas aí, e temos muito interesse, né, em poder contribuir. Então, eu acho que uma coisa muito importante das várias participações que a gente tem feito, né, em eventos como esse, é buscar o desdobramento dessas reuniões, né? Eu acho que tão importante quanto essa discussão é a gente ter esse encaminhamento. Então, em nome aí da presidência da Fiocruz, eu manifesto o nosso apoio aí aos colegas que estão aqui representando e podem contar com a gente aí para que a gente busque esse desdobramento. Eu acho que já teve aí alguns encaminhamentos que foram colocados. Eu acho muito importante, né, que a gente aproveite esse evento não como apenas uma palestra, mas como um início aí de futuras ações com base nesse aprendizado aí que, infelizmente, em alguns casos tivemos que efetuar durante essa resposta aí à pandemia. Obrigado, Marco. Bom, eu também, para concluir, eu resto agradecer e todo esse aprendizado que eu tive nesse momento desse debate. Eu acho que a Ivana, agradecer especialmente a Ivana por esse convite, a Abrasco, a Rosana, por ter acolhido, de fato, esse tema. Seguramente não cabe mais falar da importância dele nas nossas vidas enquanto política de Estado, né, na perspectiva disso que a gente tem como referência, saúde como direito, proteção do cidadão, qualidade de vida e assim por diante, enquanto uma dimensão estruturante da democracia. Então, Ivana, eu acredito que você tenha feito as palavras de encerramento. Desculpe se eu falei depois de você. Tem placa de gordura. Para quem tem placa de gordura na carótida, a gente tem que deixar esse colesterol abaixo. O microfone do Krieger está Marco. O Marco está com seu microfone aberto. Fechou. Então, Ivana, por favor, eu devolvo você para as últimas palavras. Pedro, a gente fica muito honrado que você possa ter dado a palavra final já. Então, me considero satisfeita com... Perfeito seu encerramento. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos. Boa Lembrando... semana, boa noite. Um abraço a todos. Gente,
Só lembrando que todo o material vai estar disponibilizado no portal Larissa Saúde Digital, tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Encerramos aqui. Ivana, tu tá por aí ainda? Tá, né? Eu estou sim, obrigada, Gustavo. Foi maravilhosa a sua participação. Muito obrigada. E também, não só você, mas a Cláudia.